Em uma época em que o mundo estava mergulhado no caos, 4 almas corajosas partiram em uma jornada para destruir a fonte do mal, a Pedra Amaldiçoada. Eles conseguiram selar a preciosa pedra, deixando para trás uma lenda que permaneceria para sempre na memória do povo. 30 anos depois, seus feitos continuam a inspirar todos. Em meio ao silêncio de uma luxuosa biblioteca, uma garotinha lê sobre suas histórias com fascínio. As duas criadas sussurram preocupadas, perguntando por que sua jovem senhorita passa tanto tempo na biblioteca apesar de sua saúde debilitada. A garota é injustamente repreendida por sua paixão por livros, como se isso fosse a origem de todos os problemas da casa. Uma das criadas exclama que finalmente encontrou sua senhorita e, ao se aproximar, a repreende por não ter respondido quando chamada, assumindo com desdém que ela tem problemas de audição. Irritada, ela puxa a mão da menina e insiste que ela volte para o quarto, como foi ordenado. No corredor, as outras criadas continuam murmurando, temendo que a menina adoeça por causa da poeira dos livros. A garota, obedecendo com relutância, segue a empregada, mas a tristeza e o anseio nos olhos revelam o quanto gostaria de ficar ali. Ela reflete sobre a história fascinante, porém sombria, de traição que sua sede de conhecimento a levou a descobrir. Ficava claro, a partir da história, que além dos 4 heróis, havia outro personagem misterioso que desempenhou um papel crucial. Nas páginas antigas de um livro ancestral, registros secretos revelam a existência de um homem que almejava poder ilimitado. Porém, as lendas, que pareciam tão bem conhecidas e compreendidas, na verdade escondiam uma grande falsificação. O verdadeiro personagem-chave dessa história era o 5º herói, conhecido por poucos. Depois de ser atingida pela espada, a menina é gravemente ferida. Um filete de sangue escorre de sua boca, seus olhos se arregalam em dor e ela cai lentamente no chão. Um homem em trajes majestosos observa com um olhar frio e declara que, sem suas ações, o mundo estaria condenado à destruição. Ofegante, ela mal consegue se manter no chão, sem entender como pôde ter sido tão cruelmente traída. Seus pensamentos finais estão cheios de perguntas sobre o que o levou a trair a todos por um objetivo tão fatal. O herói permanece ao lado de seu corpo, segurando a espada ensanguentada, e atrás dele brilha uma pedra mágica de aparência sinistra. Alguém estende a mão em direção ao artefato mágico. Uma garota de aparência exausta jaz entre o sangue fresco, com o rosto marcado por choque e dor. O vento sopra os longos cabelos de uma mulher envolta em um manto, que pressiona a mão contra o peito. A garota caída ergue a cabeça com dificuldade, em um grito, e implora para que Sabrina fuja. O homem abraça a mulher com contenção, que expressa pesar por ela ter que passar por eventos tão difíceis. A mulher encara o futuro com um sorriso sereno, garantindo que assumirá a responsabilidade pelos acontecimentos que virão. O rosto da menina se distorce em horror e desespero, os olhos bem abertos diante da realidade cruel. O sangue se espalha à sua frente. Ela recorda os últimos 10 anos que passou procurando uma forma de destruir a pedra amaldiçoada. Dá um passo à frente e estende a mão, segurando firmemente o punho de sua espada, sentindo o peso do fardo ligado a esse artefato ancestral. Uma mão com uma lâmina ensanguentada se curva sobre a garota caída, reafirmando a ideia de que destruir a pedra é a única solução possível. A mulher conclui que é impossível eliminá-la completamente. Seus olhos brilham com determinação, e suas mãos emitem um fulgor mágico de concentração. A garota chama a si mesma, sentindo um tremor por todo o corpo. Seus pensamentos estão em desordem, e a atmosfera ao redor é preenchida por linhas caóticas de medo. A mulher, com um sorriso confuso, assegura que não há motivo para preocupação e propõe com confiança uma forma de resolver a situação atual. Descobriu-se que a única maneira de destruir a pedra seria por meio do sacrifício da alma, o que desperta a pergunta interior: por que ela foi escolhida para isso? A mulher, com um sorriso misterioso, comenta sobre a tragédia do destino da garota, lembrando a todos que seu destino é retornar às famílias que os aguardam. Para ela, porém, resta apenas a solidão. Sua voz sombria reduz a menina a uma órfã, consumida pela escuridão do desespero. Ela declara que contará a todos sobre sua escolha, exaltando-a como um sacrifício magnífico que se tornará lenda. Um homem com um manto segura Sabrina e pergunta sobre suas lágrimas. Mal conseguindo conter as emoções, a garota entende que não pode demonstrar fraqueza, em respeito à memória daqueles que amou. No calor das memórias que se esvaem, é revelado que, após 7 anos vivendo juntos, para eles ela sempre foi um ninguém. A espadachim pronuncia palavras sombrias ao se preparar para o golpe. No último instante antes da morte, Lin sorri. Gotas de sangue caem de sua mão estendida, criando um padrão sinistro no chão. Em uma névoa púrpura misteriosa, surgem questionamentos sobre vida, vingança e poder, construindo uma atmosfera mística de escolhas. A cena se corta para uma jovem garota de longos cabelos loiros e olhos azuis.
Sobre a mesa à sua frente repousam pratos requintados, decorados com iguarias, mas o clima está longe de ser harmonioso. Um diálogo tenso se desenrola entre a criada e a menina, envolvendo regras de conduta e o comportamento adequado. Um close em seus olhos azuis revela uma tristeza profunda e um arrependimento silencioso. A criada a repreende com severidade enquanto se posiciona no interior elegante da mansão. Em um momento súbito, a garota vomita após comer, causando um choque visível na criada. Tentando manter a compostura, a jovem pressiona um guardanapo delicadamente contra os lábios, tentando conter a náusea. Seus pensamentos estão repletos de irritação pelo ruído à sua volta. Ela se lembra do passado, referindo-se a si mesma como uma heroína esquecida, uma vítima de uma lenda majestosa. Sentada à mesa, ela sofre com dores no estômago e reflete sobre as estranhezas de seu novo corpo. Com um pedido contido, ela solicita que a criada traga um jornal. Mentalmente, a garota estranha o comportamento da criada, mas espera pacientemente que sua solicitação seja atendida. Ao ler o jornal, ela descobre que o ano atual é 232, percebendo com espanto que se passaram 32 anos desde seu último dia de vida. A decepção a invade, pois, nesta nova vida, assim como na anterior, tudo parece dar errado. Enquanto lê, fica indignada ao descobrir como os traidores se adaptaram facilmente à nova realidade. Ao lembrar do arquimago e do mestre espadachim, sua raiva atinge o ápice. Ela decide que não deixará as coisas como estão. Apertando o jornal com força, um estranho objeto negro surge diante dela, chamando atenção com sua essência misteriosa e prometendo realizar um único desejo. No entanto, o preço da realização é alto demais, e ela é alertada sobre as possíveis consequências. Aqueles que realizam seus desejos através da pérola mágica se tornam mestres da destruição, verdadeiras calamidades ambulantes. Apesar disso, o desejo pela pérola desperta uma luta feroz que mergulha o mundo em caos interminável. A heroína e seus companheiros foram escolhidos para destruir a pérola e restaurar a paz. No entanto, o fim dessa missão traz à heroína a dor da traição, um golpe devastador que ela nunca esperava. Ao perceber a traição, lembra que jamais havia sentido algo tão profundo. Indignada e furiosa, ela se vê em meio a eventos absurdos que apenas fortalecem sua determinação. Sem entender como foi parar no corpo de uma menina, a heroína sente-se culpada, como se tivesse roubado o futuro daquela criança, e se pergunta qual foi o destino da alma original. A criada adverte para não atrair atenção indesejada e afirma que seu comportamento recente tem causado sérios problemas. Confusa, a garota tenta entender do que estão falando. A criada então menciona que ela havia entrado na estufa do jovem mestre e roubado um fruto celestial, raro, perigoso e proibido aos mortais. A heroína, atônita, dúvida que teria cometido tal ato. O fruto celestial, segundo a criada, causou um caos enquanto ela esteve inconsciente. Após uma recuperação difícil, a criada insiste que a jovem coma o prato preparado, destacando sua fraqueza. No entanto, a insistência parece insolente demais aos olhos da heroína, que se irrita. Mesmo tentando manter a compostura, ela mal consegue pedir desculpas, reprimindo a raiva. Reflete então sobre o corpo que ocupa, que carrega memórias dolorosas, e percebe com tristeza que a menina original era forçada a se desculpar por tudo injustamente. Tomando coragem, a heroína decide que não tolerará mais caladas injustiças. De forma abrupta, a criada exige que ela pare de pedir desculpas e apenas siga as ordens. Mesmo exausta, a heroína tenta tomar uma decisão mais firme, mas é constantemente impedida pelas repreensões. A criada insiste que todos na casa enfrentam dificuldades por causa dela. Tomada pela raiva, a heroína ordena que a criada cale a boca. A criada, pasma, tenta entender o que ouviu. A heroína diz friamente que está farta dela e que não tem mais intenção de se justificar. Com um olhar gélido, manda que a criada pare de encará-la e baixe os olhos. A criada, chocada, compreende que a jovem não irá mais obedecê-la cegamente. No íntimo, a heroína se dá conta de que, pela primeira vez, conseguiu expressar sua revolta em palavras. Antes de perder a consciência, agradece ao céu por ao menos ainda conseguir reagir. Enquanto isso, em outro lugar, a visão muda para uma figura misteriosa debaixo d'água. Essa figura, ciente de que talvez esteja sonhando, enxerga ao longe uma garota e começa a intuir quem ela é, a menor e não registrada filha do filho mais velho da família. Mesmo com os pais mortos, ainda é tratada como uma jovem dama. Deveria, no mínimo, ser grata por estar sendo criada pelos filhos segundo e terceiro. Seria melhor se desaparecesse e deixasse de manchar a reputação da família. A garota está deitada na cama com um olhar pensativo e levemente confuso. Ao se sentar, seu olhar se perde à distância, até que ela ergue os olhos e vê o sol brilhando pela janela, iluminando o quarto e acompanhando o fluxo de seus pensamentos.
É nesse momento que ela percebe que esteve inconsciente por mais tempo do que imaginava. Retornando às suas lembranças, recorda como no início considerava tudo aquilo apenas um sonho comum, mas a intensidade dos acontecimentos faz com que ela comece a acreditar em sua veracidade. Suas memórias se tornam mais nítidas, e diante de seus olhos internos surge um palco, um salão escuro e uma figura em um vestido negro. Com a realidade se impondo, ela reflete sobre as dificuldades do destino e relembra suas origens, reconhecendo que é uma órfã de baixa estirpe, um estigma que a assombrará por toda a vida. Ela compreende que o passado a obrigou a se adaptar aos outros para sobreviver. Sentada na cama, a garota recorda que perdeu a consciência enquanto fazia algo incomum, e agora entende que aquilo foi, na verdade, uma pequena vitória pessoal. Reflete que, se continuar a se fortalecer e preservar seu espírito, poderá superar seus traumas internos e alterar o rumo de sua vida. Ao pensar na família na qual se encontra agora, reconhece a impressionante nobreza de sua linhagem. Amanhã, no entanto, começa abruptamente com um grito furioso de uma criada, que acorda sua senhora em pânico. A menina se levanta, visivelmente confusa com o barulho repentino. A criada a segura com força, deixando seu rosto transbordando de emoções. Apressadamente, tenta arrumá-la, explicando que alguém muito importante está prestes a chegar. A jovem senhora pede desculpas, sem entender completamente a razão da urgência. Enquanto tenta se vestir às pressas, a situação sai de controle. A criada, confusa, tenta se defender alegando não haver tempo a perder, o que só aumenta o caos e o conflito. Percebendo que discutir só pioraria as coisas, a menina decide desenvolver sua própria estratégia para lidar com aquilo. Durante o tumulto, a criada acusa a jovem de comportamentos estranhos, o que eleva ainda mais a tensão. Nesse momento, surge a segunda senhora, uma mulher charmosa, que tenta compreender o motivo da confusão. Sua presença intensifica a dramaticidade da cena, trazendo uma nova camada de autoridade ao ambiente. Ela quer entender o que está acontecendo. A criada tenta se justificar mencionando as ações impetuosas de Jana, mas a explicação soa cômica. De repente, Jana se emociona e admite arrependimento, pedindo perdão por seu comportamento. Diz que não quer ser repreendida e se mostra vulnerável, surpreendendo a criada. Jana explica que não queria usar maquiagem e sente muito por ter desobedecido. De repente, ela deixa cair um vaso e começa a se desculpar novamente, reflexiva sobre todas as vezes em que tentou se expressar. Sentindo-se fraca, a garota pensa que seu corpo precisa de reforço e decide beber um pouco de água. A senhora, preocupada, pergunta se Jana está bem. Avaliando seu estado, questiona com seriedade o que Olga a obrigou a fazer. Tentando organizar seus pensamentos, Jana se desculpa pela confusão, assumindo toda a culpa. Explica que Olga havia alertado sobre a visita da segunda senhora e a forçou a esconder sua má condição física. Conta também que Olga tentou convencê-la a usar maquiagem, o que só piorou as coisas. Olga tenta se justificar, alegando ter havido mal-entendido e que não pretendia causar incômodo. A senhora, porém, responde com firmeza, perguntando se Olga está certa do que está dizendo, insinuando um conflito mais profundo. As emoções se intensificam e torna-se evidente que, por mais voluntariosa que seja uma criada, ela não deveria tratar uma dama daquela maneira. A pergunta inevitável é feita: qual punição Olga merece, sendo alguém de confiança da segunda senhora? O passado da segunda senhora é revelado, ela cuida de Jana apesar da difícil origem da menina. Com um tom sério, exige sinceridade, assegurando que está do lado da jovem. Ao mesmo tempo, pensamentos íntimos revelam que até mesmo a bondade aparente pode esconder segredos profundos. Lembranças sombrias voltam à tona, sugerindo sacrifícios feitos em nome da paz. Jana, com a cabeça baixa, admite que tudo o que disse é verdade. Olga, desesperada, tenta justificar-se mais uma vez, pedindo para ser ouvida. A senhora, irritada, empurra Olga com raiva e ordena friamente que ela saia do quarto imediatamente. Olga, abalada, repete em voz baixa as palavras de sua patroa. A senhora condena sua conduta, dizendo que Jana é apenas uma criança frágil que precisa ser cuidada. Olga tenta explicar, mas é cortada bruscamente, a senhora não quer ouvir mais desculpas. Com rigidez, anuncia que Olga está despedida e que pessoas como ela não são bem-vindas naquela mansão. Olga implora por uma segunda chance, mas se torna cada vez mais ruidosa. Furiosa, a senhora ordena com voz firme que ela saia agora, chamando-a de grosseira. Após a saída de Olga, o ambiente se acalma e a senhora assegura a Jana que, agora, tudo ficará bem. A senhora se desculpa com Jana em um tom suave por não ter cuidado dela a tempo. Ela pergunta por que Jana não lhe contou nada, relembrando que havia pedido que compartilhasse seus problemas. Jana permanece em silêncio, mas pensa que nunca esperou encontrar alguém que realmente tomasse seu partido naquele castelo.
A senhora a abraça com carinho, prometendo substituir a criada e agradecendo por sua confiança. Assegura a Jana que ela não terá mais que suportar dor e injustiças. Com firmeza, declara que um absurdo como aquele jamais voltará a acontecer no castelo de Tuslen. Jana pergunta novamente, surpresa, sem acreditar no que ouviu. A senhora confirma com segurança, tentando convencê-la de sua sinceridade. Jana fica chocada ao perceber que está no castelo dos Tuslen. Lembra-se de que esta é uma das 4 grandes famílias do Império e a mais influente entre elas. Ela entende então que está dentro da família de Saint-Eclair. O Império era sustentado por 4 grandes casas, o domínio do ouro, o da sabedoria, o da honra e o dos Tuslen. Esta última sempre manteve uma forte ligação com a Igreja e com Deus. Cada domínio, além de sua linhagem principal, enviava heróis para combater o mal. Do castelo de Tuslen, surgiu Saint-Clair, uma figura admirada por todos. Nas memórias de Jana, ela parecia gentil e luminosa. Mas tudo havia mudado. Jana amarga ao lembrar que foi justamente Clara quem a traiu no passado. A senhora, percebendo a confusão no rosto da jovem, pergunta se ela está se sentindo bem. Jana responde que sim, embora seus pensamentos estejam tomados por dúvidas. Ela decide que, se agora está ligada a uma família tão poderosa, esse será seu momento para agir com independência. Em um império teocrático, estar sob a proteção do domínio Tuslen oferece oportunidades inacreditáveis. Jana decide que precisa se fortalecer e usar sua nova posição para alcançar seus objetivos. Seu primeiro plano é lidar com o legado de Clara e Aurelion, restaurando a justiça. E os primeiros alvos que ela escolhe são Sabrina e Theon. A senhora abraça Jana com alegria ao ouvir suas palavras decididas, enchendo-a de calor e esperança. Com delicadeza, lembra Jana de que, de agora em diante, deve compartilhar tudo o que acontecer com ela. Assegura que ela e seu marido estarão sempre ao seu lado. Suas palavras carregam sinceridade e apoio. Caso as coisas se tornem difíceis, Jana poderá contar com eles. A senhora então convida Jana a se levantar, dizendo que precisa lhe mostrar algo importante. Jana se surpreende quando a senhora diz que devem ir encontrar alguém. Explica que o tio de Jana pediu para vê-la pessoalmente. Jana fica intrigada, imaginando qual dos irmãos que a criaram está interessado nela. A senhora conta que, desde o incidente com o fruto venenoso, o tio quer se certificar de que ela está bem. Jana hesita, sentindo-se frágil após despertar de um longo desmaio, mas, apesar das dúvidas, aceita o encontro com um leve sorriso. Ela entende que, para alcançar seus objetivos, precisa estabelecer sua posição dentro da família Tuslen. Para isso, pretende conhecer melhor cada membro, começando por seu tio, o futuro líder da casa. Ao entrar na sala, a senhora o apresenta como Roman, o sucessor da liderança da família. Roman as recebe com um comentário de que finalmente chegaram. A garota cumprimenta o segundo tio timidamente. Ao observar a sala, nota uma pintura na parede e percebe que Roman tem interesse por arte. Ele a cumprimenta, desculpando-se pela convocação repentina, e comenta que soube de seu envenenamento. Pergunta como ela se sente, e Jana responde com calma que está bem. A senhora lembra Jana de o quanto ela e o marido ficaram preocupados com sua condição. Roman afirma que todo o luxo em que ela vive é fruto do trabalho árduo deles e enfatiza que nenhuma outra família teria cuidado tão bem dela. Interiormente, Jana considera essas palavras uma manipulação patética, embora não demonstre nada. Para ela, a fala de Roman carrega um tom de cobrança, como se a lembrasse de que deveria ser grata por ter sido acolhida. O nojo cresce dentro de si, mas ela mantém a expressão impassível e agradece com cortesia, para não levantar suspeitas. Sorrindo, Roman elogia sua inteligência e pede que responda com honestidade a uma pergunta. De repente, pergunta se o terceiro filho a enviou à estufa e a forçou a comer o fruto venenoso. Jana se espanta com a pergunta e tenta entender o que ele quer dizer. Pergunta-se por que Roman está interessado nas ações de seu próprio irmão. Ao tentar lembrar o ocorrido, imagens da estufa, do fruto celestial e do terceiro filho surgem em sua mente. Ela começa a entender as regras do jogo de Roman. Ele repete sua pergunta com uma voz suave, porém insistente: ela foi forçada a comer o fruto venenoso? Jana congela diante daquelas palavras inesperadas, que invadem sua mente com surpresa. O homem afirma que nem todos teriam coragem de fazer algo assim e sugere que ela pode ter sido pressionada. Abaixando o tom, Roman questiona se o tio dela a obrigou a fazer isso. O homem, com um sorriso sombrio, declara que ela deveria aceitar. De qualquer forma, a história se desloca para uma estufa misteriosa, conhecida como a estufa do veneno mortal. Ele cerra os punhos, irritado por estar sendo vigiado em seu próprio espaço, e se pergunta até quando continuará sob a influência de outros.
Está convencido de que tudo aquilo é uma armadilha para privá-lo de uma posse valiosa. A garota, nesse cenário, é vista como uma marionete nas mãos de um manipulador invisível que controla suas ações. O homem jura que dessa vez agirá diferente, influenciará os acontecimentos jogando conforme as regras de seu oponente. Ele tenta induzi-la a mentir rapidamente, para que toda a culpa recaia sobre o terceiro tio. No entanto, a garota recusa com firmeza, mantendo seus princípios intactos. Surpreso com sua determinação, o homem a encara fixamente. Com uma sinceridade calorosa, a menina afirma que o terceiro tio jamais lhe pediu nada. No entanto, uma sombra de dúvida paira sobre suas palavras. Será que sua honestidade parecerá ingênua demais? Ela percebe que a própria pergunta do tio revela um conflito interno na família. Roman quer culpar seu terceiro filho, usando a confissão da garota como evidência. Pensando a fundo, a menina se pergunta se o que ocorreu realmente foi algo que ela fez por vontade própria ou se, talvez, tenha sido algo que Lin, agora em seu corpo, tenha feito antes de despertar. Ela percebe que não possui provas concretas e decide que, para se aproximar da verdade, precisa rejeitar as palavras de Roman e aguardar que as memórias retornem. Roman cobre o rosto com a mão e murmura, desconcertado, que as coisas não estão se encaixando. Pergunta à garota se ela tem certeza de que o terceiro tio não lhe disse nada, e ela responde com convicção. Então, Roman faz uma pergunta direta. Por que ela entrou escondida na estufa e provou o fruto venenoso? A garota, com calma, responde que foi apenas por curiosidade, pois os livros descreviam seu gosto divino. Inesperadamente, Roman se levanta, cerrando os punhos, perplexo com a resposta. Em um surto de raiva, grita, recusando-se a acreditar em sua explicação. A mulher tenta acalmá-lo, dizendo que não há necessidade de gritar. Mas Roman continua, desesperado, afirmando que perdeu a estufa por causa daquele incidente. A garota percebe que aquilo vai além de uma simples desavença familiar, é uma disputa por algo extremamente valioso. Conclui que o centro da disputa é justamente a estufa. Roman confirma com tensão que a situação é séria, acusando-a de ter comido um fruto venenoso. Exige saber quem a obrigou a isso, culpando novamente o terceiro tio. A menina o encara com serenidade e pergunta se isso realmente importa tanto. Roman fica sem palavras diante da convicção dela. Ela então sorri, lembrando de que sua saúde é mais importante do que uma estufa. Suas palavras confundem e irritam Roman, cuja raiva se manifesta até em sua sombra tensa. A mulher, preocupada, o chama pelo nome, mas é ignorada. Roman se vira em silêncio e se aproxima de recipientes com um líquido misterioso. Pensando em algo cruel, pega um balde com uma solução roxa. Furioso, ele ergue o braço para jogar o conteúdo sobre a garota. O balde cai, e o líquido se espalha pelo chão, respingando em seu rosto e roupas. A mulher grita horrorizada, sem entender o que Roman está fazendo. Ele chama a menina de ingrata e arrogante, gritando que ela será enviada a um mosteiro fechado como punição. A garota, em choque, repete as palavras em voz alta. Vão mandá-la para um mosteiro? Parece um absurdo. A mulher o repreende, dizendo que sua decisão é cruel demais. Roman rebate aos gritos que ela deve conhecer seu lugar. De repente, a menina se dá conta de que o nome do mosteiro lhe é familiar. Ela se lembra do mosteiro de Pindius, conhecido como um lugar reservado aos escolhidos, onde santos são preparados. Será que ela, Jana, seria uma dessas futuras santas? A jovem começa a pensar que mandá-la ao mosteiro é apenas uma estratégia de intimidação e controle absoluto. A mulher tenta mais uma vez aliviar a tensão, dizendo que a garota já entendeu a gravidade de suas ações. Tentando evitar mais conflitos, a menina pede desculpas timidamente, lutando para conter as lágrimas. No entanto, em um rompante de emoção, Jana grita que não está arrependida, e isso choca todos à sua volta. Com raiva e firmeza na voz, ela declara que nunca se arrependeu de suas ações. Roman, atônito, a encara com surpresa e fúria. Mais tarde, Jana é acolhida em um quarto aconchegante, onde encontra um pouco de apoio e calor na presença da mulher. Ela promete tentar convencer o tio de Jana a desistir da ideia de mandá-la ao mosteiro. Jana aceita as palavras com gratidão. Sentindo-se um pouco mais aliviada, a mulher se despede, pedindo que Jana descanse. Sozinha, a jovem deita-se na cama, tentando relaxar sob os lençóis quentes e macios, mas é tomada por uma estranha sensação de solidão. Apesar do ambiente acolhedor, Jana sente um calor persistente em sua mão, um calor que logo evapora, ampliando ainda mais sua devastação emocional. Ela reflete que não se pode confiar nesses pequenos gestos de afeto, pois desaparecem facilmente. Um lampejo de irritação atravessa sua mente. Se aquela mulher realmente se importasse, jamais teria deixado a situação chegar a esse ponto.
Jana compreende que o verdadeiro poder na família está nas mãos de Roman, e que ninguém é capaz de confrontá-lo. Naquele lugar, ela está completamente sozinha. Isolada frente a um sistema inteiro, ela mergulha em pensamentos sobre seu papel e destino nessa realidade opressora. A heroína tenta entender o que Jana realmente desejava. A imagem fantasmagórica da própria Jana confessa que fez um contrato com a Pedra Amaldiçoada para ter uma segunda chance. Lin pergunta o que Jana estava pensando, presa naquele enorme castelo. A heroína tenta alcançá-la, mas Jana se esquiva como uma sombra. E se ela apenas desaparecesse? A voz em sua cabeça a acusa por sua inércia, despertando um sentimento de culpa por sua fraqueza. Uma sensação estranha de vazio toma conta de sua alma, como se ela ainda estivesse submersa, sem ar. Lin vê o passado de Jana através de suas memórias. Diante de seus olhos, surge o mosteiro de Pendius, um lembrete do que está por vir. Uma voz feminina fala sobre os preparativos para uma prova importante, relacionada a heróis históricos e a Pedra Amaldiçoada. Jana diz que se lembra de tudo. As garotas comentam sobre os grandes heróis e suas conquistas. Uma delas questiona se não teria havido mais do que apenas 4 heróis. Outra pergunta se isso seria uma referência a Lin, conhecida como traidora. A narrativa comum afirma que Lin abandonou os outros heróis em busca da pedra e que foi punida por Sabrina e Theon por sua traição, e esse se tornou seu destino. Uma das meninas, no entanto, duvida dessa versão, sua voz carregada de incerteza. A outra a observa, confusa, sem entender sua contradição. Subitamente, Lin aparece no centro da cena, tentando compreender o que está acontecendo. Jana afirma com firmeza que Lin não é uma traidora, defendendo seu nome diante das demais. Explica que Lin foi usada como selo para conter a pedra. O rosto de Lin revela surpresa ao ouvir essa verdade. Ela entende que Jana descobriu tudo. Desde que despertou no corpo da menina, Lin queria saber o que havia acontecido após sua morte, e o que houve com os traidores. Jana havia lido muito sobre a jornada dos heróis, vasculhado livros e registros, mas nunca encontrara a verdade sobre a verdadeira protagonista. Lin percebe que essa criança foi capaz de intuir o que os registros tentaram esconder. A menina, no entanto, passa a ser ridicularizada por suas colegas. Uma delas a provoca sarcasticamente, zombando de sua tentativa de defender sua opinião. Em seguida, a situação se intensifica quando uma garota grita com raiva que ela jamais se tornará uma santa. Uma zombadora se aproxima e, com cinismo, declara que ela é apenas uma órfã sem dom divino, que caiu no templo por acidente. Uma das meninas, com desprezo, encosta o dedo na testa da protagonista e ordena rudemente que ela se lembre de seu lugar insignificante. Outras reforçam a humilhação, dizendo que ela não tem o direito de aspirar a nada, insinuando que ela é medíocre. Com um sorriso maldoso, outra pergunta, se ela não é ninguém, por que se incomodar com ela? Tomada pela dor e pela humilhação, a heroína compreende internamente que todos aqueles ataques apenas destacam sua solidão e fragilidade. Ela observa as meninas saindo, gritando com escárnio que lixo deve andar com lixo. Em desespero, ela sussurra que acredita que aquelas acusações são injustas, pois Lin não era culpada. Cerrando os punhos com força, ela se convence de que Lin foi uma verdadeira heroína que tentou deter o mal em sua origem. Com tristeza e amargura, a garota se senta sozinha na cama, absorvendo seu sofrimento e o sentimento de impotência naquela sala fria. Ao se aproximar do espelho, encara seu reflexo sob uma luz tênue, refletindo sobre seus próprios fracassos. Percebe com pesar que não conseguiu se encaixar, nem no domínio Tuslanin, nem no mosteiro de Pendius. Sua solidão se acentua ainda mais quando se vê no meio de uma multidão cinzenta, indiferente. Com esse sentimento de isolamento e alienação, relembra sua história com tristeza, afinal, por ser uma filha ilegítima, carregava a vergonha desde o nascimento. Com isso, entende por que foi parar naquele corpo e cai de joelhos, sentindo o peso da revelação que agora lhe parece tão clara. Ao olhar no espelho, reflete amargamente sobre a injustiça de ter sido abandonada por todos, mesmo sendo inocente. Aperta o punho com força, lembrando que nunca fez nada de mal, mas se tornou refém de uma crueldade injustificável. Diante do pano de fundo de memórias sombrias, ela percebe que todo o seu sofrimento e os abusos que suportou começaram pelo simples fato de ser considerada apenas uma órfã. Em sua raiva e desespero, ela culpa a linhagem amaldiçoada da família, que acredita ser a origem de todos os males e dores que a cercaram. Decide que não ficará mais em silêncio nem se manterá à margem, pretendendo confrontar todas as injustiças que a rodeiam. Tomada por uma nova determinação, ela promete proteger Jana e livrá-la da influência destrutiva da família, com o objetivo de finalmente trazer justiça. Essa esperança aquece seu coração, pois acredita que Jana ainda encontrará a vida que sua alma realmente merece.
A imagem luminosa da heroína declara com firmeza que irá devolver todo o sofrimento que lhe foi infligido, proclamando em alto e bom som que Lin nunca foi uma traidora. A menina, tomada por gratidão, percebe que Jana foi a única a lutar contra tudo e todos, a única que verdadeiramente acreditou nela. Em pé no quarto, refletindo sobre o próprio destino, Lin busca compreender seu lugar nesse mundo complexo e injusto. Ela admite que nada sabe sobre Yan, mas que a conexão entre eles permanece como uma luz que ainda a guia, oferecendo esperança. Um calor desperta em seu coração quando percebe que o homem à sua frente agora está disposto a protegê-la como ela merece. Lin lembra a menina com doçura de que está disposta a guiá-la, prometendo que este novo caminho a levará à tão aguardada liberdade. A cena então se desloca para a biblioteca escura, onde dois novos personagens conversam em meio a um clima de reflexão. O jovem destaca que, desde o início, já era evidente que conquistar aquilo que desejavam não seria fácil. O homem mais velho comenta que, quanto mais procuram, mais parecem se afastar da verdade. Leonardo Lena, o chefe do ducado, reflete em silêncio sobre como tudo está envolto por uma névoa de verdades fragmentadas. Virando-se para seu interlocutor, decide que é hora de retornar à propriedade, pois já está ausente há tempo demais. É informado de que a carruagem já está pronta, e Leonard concorda, mas se mostra curioso sobre os próximos passos da companhia. Seu olhar se endurece ao notar que um dos presentes não visita o castelo há muito tempo, lembrando-o dos parentes que merecem ser visitados. O jovem, com um toque de ironia, responde que não vê necessidade de fazer isso, sorrindo com sarcasmo ao sugerir que seus irmãos provavelmente não esperam por ele, pois sempre foi um convidado indesejado. No entanto, subitamente muda de postura e afirma, com firmeza, que pretende ir, surpreendendo Leonard com sua decisão. Quando perguntado se há alguém esperando por ele no castelo, ele responde com um leve sorriso que não há razão específica para a visita. Com uma expressão misteriosa, menciona que algo, ou alguém, despertou sua curiosidade. Enquanto isso, depois de decidir ajudar Jana a se tornar mais forte, Lin começa a agir preparando seu corpo. Jana passa a treinar intensamente ao ar livre, determinada a fortalecer seu físico e melhorar sua resistência. Seu treinador, Severo, a repreende por sua lentidão e falta de força, insistindo que ela precisa se esforçar mais. Ele continua suas instruções, enfatizando que um corpo fraco leva a um espírito fraco, destacando a importância da preparação física. Percebendo que sua fragilidade representa um grande obstáculo, Jana conclui que se não mudar, se tornará presa fácil. Cerrando os dentes e fitando o céu, Lin promete que mudará essa realidade e tornará Jana forte, para que ela nunca mais se sinta insignificante. Com um plano traçado, ela começa focando na construção de resistência por meio de corridas, em seguida, passa a aprimorar suas habilidades com a espada. Com uma atitude positiva, se motiva a treinar regularmente. Embora note olhares e cochichos ao seu redor, Jana percebe que os criados comentam algo sobre ela, mas não tem certeza se é o alvo. Alguns, com sorrisos maldosos, fazem comentários venenosos, dizendo que o ar parece estar fétido, insinuando desprezo pela jovem. Em meio a isso, Olga, a antiga criada, agora abatida e de semblante exausto, aparece no pátio da mansão com um balde nas mãos, vestindo seu uniforme preto e avental branco. Alguém a reconhece à distância, observando seu estado deplorável. Diversas criadas comentam sobre Olga com escárnio, rindo que logo será rebaixada de vez e ficará completamente suja, considerando isso um castigo justo pelos erros cometidos contra a jovem senhora. Mas Olga ergue a cabeça e, com um olhar desafiador, pergunta se elas realmente se acham no direito de falar dela daquela forma. Sua voz é firme e seus olhos brilham com indignação. Com ironia, ela lembra que elas também a intimidavam, e que, afinal, não são melhores do que ela. Contra o fundo das memórias mais escuras, Olga é empurrada de forma brusca por uma das criadas. Sem ter tempo de reagir, ela perde o equilíbrio, derruba o balde e cai de rosto no chão de pedra, soltando um grito desesperado. Seu cabelo fica desgrenhado e o vestido, sujo. Com a mão tremendo, ela tenta se levantar enquanto a água se espalha ao seu lado. A criada de cabelos escuros, olhando para ela com expressão de desprezo, solta um comentário frio e curto. Com arranhões no rosto e manchas de sujeira, Olga tenta se recompor diante das outras criadas, enquanto ouve palavras cruéis sobre como sua presença só traz má sorte e que ela só está ali porque implorou para não ser expulsa. Rindo entre si, as criadas se afastam, deixando Olga sozinha. Tremendo e pressionando os dedos contra os lábios para conter os soluços, seus olhos se enchem de lágrimas, revelando a dor e humilhação que carrega. Jana observa a cena com o cabelo esvoaçando ao vento e um olhar de desdém. As lágrimas escorrem pelas bochechas de Olga enquanto ela tenta falar, seu olhar implora por compreensão, como se não acreditasse que aquilo estivesse realmente acontecendo.
Jana, então, se aproxima com um leve sorriso no rosto, cuja gentileza parece quase falsa diante da situação. Ela comenta que ouviu sobre a degradação de Olga, agora forçada a fazer trabalhos sujos, e pergunta como ela está. Lembrando-se da expressão da criada no passado, Jana diz que sabia que ela nunca gostou de servi-la. Olga, cabisbaixa, ouve o tom de reprovação embutido nas palavras de Jana. Subitamente, ergue o rosto, lágrimas nos olhos, e grita que aquilo já era demais, que sua paciência se esgotou. A garota diante dela, com um vestido leve e ar de cansaço, observa com leve irritação. Olga, aos prantos, admite seus erros, mas tenta se justificar com voz trêmula. Agarrando a barra suja do próprio vestido, ela desabafa dizendo que tudo aquilo era uma questão pessoal e que não merecia ser punida com tanta crueldade. Jana observa com um certo estranhamento, intrigada com a reação da criada. Talvez aquilo fosse sinceridade. Apesar do sofrimento, Olga chora com honestidade, suas emoções transparentes. Jana, refletindo sobre seus próprios objetivos, entende que precisa de aliados sinceros, mas teme confiar demais e ser traída. Com certa hesitação, ela tira um lenço e, com inesperada gentileza, oferece para que Olga se limpe. Olga fica visivelmente surpresa e confusa. Em voz baixa, pergunta por que Jana está sendo tão bondosa, revelando que não está pronta para confiar em ninguém de novo. Em resposta, Jana assume uma expressão fria e diz que não precisa da confiança de ninguém. Isso aumenta ainda mais a confusão da criada, que abaixa a cabeça decepcionada, dizendo que se sente completamente inútil neste mundo. Com um sorriso atrevido e tom firme, Jana declara que só ela pode decidir se Olga é inútil ou não, assumindo o controle da situação com confiança. Na manhã seguinte, a luz do sol brilha sobre a mansão imponente. Jana reúne todos os criados e, com seriedade, verifica se estão todos presentes antes de fazer um anúncio importante. Ela declara que perdeu um anel durante um passeio, provavelmente próximo ao celeiro, e ordena que todos procurem por ele. Diz que, como são muitos, a busca não deve demorar e exige empenho. Finalizando, afirma que espera encontrar o anel até o fim do dia e se retira com confiança, deixando os criados murmurando entre si. Assim que ela sai, alguns deles expressam indignação com a ordem, reclamando da importância dada a algo tão pequeno como um anel. Um deles, com desprezo evidente, sugere simplesmente dizer que o anel não foi encontrado para se livrar da tarefa. Outros mais decidem fingir que estão procurando, acreditando que isso bastará para aparentar obediência. No entanto, Jana os observa à distância. Seu olhar se torna sério ao perceber que a situação exige sua intervenção direta. Ela então reúne os criados novamente, com firmeza, exige que todos estejam presentes para que possa concluir a busca e ouvir os resultados antes que o dia termine. Ela pergunta se encontraram seu anel. Uma das criadas responde com evidente incerteza que ninguém conseguiu encontrar o anel, tentando agir com confiança, mas revelando uma tensão interior. A jovem, mantendo a calma, faz uma pergunta para esclarecer se elas realmente procuraram, querendo saber a sinceridade do esforço delas. Com uma atitude claramente desafiadora, a criada admite a possibilidade de que a dona da casa tenha inventado toda essa história, o que causa tensão na comunicação entre elas. Jana fica surpresa com a audácia da criada, mas mantém a compostura, esclarecendo que, independentemente das emoções, a situação ainda precisa ser resolvida. De repente, alguém levanta a mão e chama a jovem senhora. Uma das criadas declara com confiança que encontrou o anel, atraindo a atenção de todos os presentes. Mostrando a descoberta, ela se aproxima rapidamente da dona e, ajoelhando-se, pergunta se aquele é realmente o anel perdido. Jana pega o anel, segura-o contra a luz e confirma que é o mesmo. Ela pergunta onde foi encontrado e a criada, um pouco envergonhada, começa a relatar sua busca. Explica que procurou no quintal perto dos estábulos, mas não achando nada, decidiu continuar a busca no celeiro. Isso provoca olhares desconfiados e comentários entre os outros funcionários, que sugerem que uma busca tão detalhada não foi fácil. Jana pergunta quem mais estava no celeiro durante a procura, claramente suspeitando que algo está errado. A criada responde, nervosa, que havia apenas uma pessoa e que o anel foi achado no celeiro. Porém, outros membros do pessoal começam a ficar cautelosos, mantendo-se nas sombras e observando a situação com desconfiança. Uma das criadas questiona as palavras da narradora, perguntando cautelosamente se a sua versão é verdadeira. Jana percebe que o anel pode ter acabado no celeiro por um motivo totalmente inesperado. Sua expressão se torna fria e ela pergunta diretamente à criada se ela mentiu para se justificar. A criada perde a compostura e, indignada, declara que as acusações são injustas e considera tudo uma mentira descarada. Jana, que não tolera condenações e críticas, lança uma frase cheia de desprezo para as criadas, ordenando que não a olhem com reprovação evidente.
Interrompendo as desculpas e protestos, ela toma uma decisão final: a criada está demitida. No entanto, Jana esclarece que o assunto não ficará apenas na demissão, demonstrando seu poder. Seus olhos brilham com um olhar gelado, e ela avisa que espalhará uma má reputação sobre a criada para que ela nunca mais consiga emprego. Quando a criada, incrédula, pergunta o que isso significa, Jana responde com ironia que se a demitida quiser discutir o assunto, pode fazê-lo com a outra dona da propriedade. Cria-se um clima de tensão porque todos sabem que no castelo desrespeito à dama é estritamente proibido e punido severamente. O contrato assinado por cada trabalhador da propriedade tem regras especiais e suas atividades são mantidas em segredo absoluto, tornando impossível fugir das consequências. Tudo o que acontece no castelo é desconhecido pelo público. A penalidade para causar problemas é a demissão com desonra. A princípio, pode parecer que não há nada de especial nisso, não é assassinato, mas é uma punição cruel que enlouquece a pessoa. Jana percebe que todos ao seu redor a desprezam, mas ela, continuando a interpretar seu papel, finge não notar. Agora, cheia de determinação, ela anuncia que a situação mudou e que todos que se permitirem esse tipo de atitude serão punidos. Como se estivesse definindo o tom para o que virá a seguir, ela pergunta friamente se todos os presentes estão preparados para as consequências. Um dos servos cai de joelhos, suplicando por misericórdia, admitindo sua culpa e se submetendo completamente ao seu poder. Ele é seguido por outros funcionários da propriedade, também arrependidos e pedindo uma segunda chance à dona da casa. Jana pensa atentamente que só no momento da punição as pessoas percebem seus erros e se esforçam sinceramente para melhorar. Ela chama Olga, uma das criadas cujo comportamento se destacou, dando um sinal para que haja. Com gentileza e confiança, declara que está recompensando Olga, dando-lhe total autoridade para decidir o destino dos culpados. A decisão da jovem senhora surpreende, mas ela explica que Olga se mostrou digna e agora merece o direito de punir quem errou. Uma certa confusão aparece nos olhos da criada quando sua senhora lhe oferece a oportunidade de realizar seus desejos. Olga agradece sinceramente à jovem dona, sentindo profunda devoção. Após horas tensas, os criados retornam ao trabalho, aliviados por terem evitado o pior. Um deles suspira aliviado, admitindo que esperava ser demitido. Sozinha, Olga observa as pessoas saindo. Ao lado da senhora, Jana pergunta com leve severidade por que ela fez aquela escolha. Olga explica que foi vítima de bullying, como se fosse um costume dos outros servos. A dona da casa pergunta curiosa por que Olga não quis que esses servos fossem demitidos, já que foram claramente injustos com ela. Envergonhada, Olga admite que costumava rir da jovem senhora, mas agora se arrepende. Ela agradece pela oportunidade de corrigir seus erros, e com lágrimas nos olhos, inclina a cabeça diante de Jana pedindo perdão pelo passado. De forma inesperada, Jana anuncia que, a partir do dia seguinte, Olga voltará a ser sua criada pessoal, o que traz alegria e inspiração à moça.